Bom dia a todos. Na verdade, me sinto dignificado de estar aqui com vocês. Quando a Gleide diz que eu faço parte, eu fico muito agradecido de vocês me acolherem aqui e me permitir que eu faça parte dessa casa de trabalho espiritual. A casa espírita tem duas funções fundamentais. Ela é uma casa de estudo dos valores espirituais e é também uma casa de acolhimento para o exercício do amor ao próximo. Então, nós nunca devemos esquecer que quando nós adentramos uma casa espírita, nós temos que estar encorajados a aprender os valores da alma e também encorajados a nos abraçarmos como verdadeiros irmãos. Isso exige de nós mudanças de atitudes internas. Desde a vinda do cristianismo, há quase 2000 anos, quando Jesus assume a atitude pública de conviver com as pessoas e trazer lições espirituais para que pudesse ficar conosco essas lições para sempre. Ele então nos ensina uma série de coisas que nós passamos a rigor 2000 anos sem aprender. Por que razão nós ficamos esse tempo todo sem aprender? Porque ainda espíritos iniciantes na trajetória do conhecimento espiritual, nós sempre valorizamos o nosso dia a dia. E ainda hoje a gente faz isso. As nossas preocupações são quase sempre de atender às nossas necessidades corporais. O nosso ritual cotidiano é bem esse. A gente levanta de manhã cedo, cuida do corpo, não é? Faz a higiene natural, depois se alimenta no primeiro alimento e vai preparar todas as atividades para manter o corpo. O nosso trabalho profissional ainda tem como objetivo adquirir os recursos da vida material para que a gente viva de certa maneira confortável. Então a gente trabalha por isso. As nossas preocupações cotidianas é manter o nosso lar, ter uma profissão para a gente trabalhar, para ter um salário, para a gente poder comprar as coisas que a gente precisa para cuidar do corpo. A gente precisa da roupa, do alimento, do conforto, para poder dormir bem. Então vejam, quanto tempo a gente gasta durante o dia que a gente reserva para cuidar do conhecimento espiritual. Durante o dia. É muito pouco, não é? Então, há muito tempo atrás, a gente aprendeu que sábado era dia do Senhor. Porque a gente, pela tradição hebraico-judaica, leu, não é, sem entender muito, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E estabeleceu, através de Moisés, que o dia 7º era um dia para se dedicar não aos bens materiais, mas aos valores do Senhor. Então, virou sábado o dia do Senhor. Com a vinda de Jesus e com o Império Romano, a gente mudou essa tradição e passou para o domingo. Domingo vem de Domênico, que é o dia do Senhor. Exatamente assim. Então a gente trabalha a semana inteira e domingo
a gente deveria, pelo menos, se dedicar à conquista de conhecimentos espirituais. E a gente, na tradição, não é? A gente transformou os ensinos de Jesus, adaptando-os a uma realidade anterior que a gente vivia, que era exatamente o culto aos deuses, porque os romanos faziam isso. Eles tinham deuses lares, tinham deuses romanos do povo e deuses lares. E era comum nos lares as pessoas cultivarem aquele Deus particular, que cada um assumia, e existiam vários deuses, cultivava ali naquele domingo, naquele sábado, um dia por semana, para esses valores diferentes daquele do cotidiano da vida, de trabalho e de atividade social. E nós transferimos isso para as instituições religiosas que foram se estabelecendo, misturando, fazendo um sincretismo de ideias com as ideias romanas, as ideias hebraicas, hebraico-judaicas, e com um pouco do paganismo, não é? Misturando os conceitos do cristianismo. E construímos as religiões cristãs, que no começo, nos 2, 3 primeiros séculos depois de Jesus, tinha várias correntes de pensamento levemente diferentes umas das outras por causa de questões particulares. Uma das questões era se Jesus era ou não era Deus, se Jesus tinha um corpo igual ao nosso, porque a gente nunca compreendeu que quando Jesus foi crucificado, que seu corpo foi colocado num sepulcro ainda não utilizado, e no terceiro dia aquele corpo desapareceu e a gente não sabe o que foi que aconteceu. Então, se Jesus subiu para os céus com o corpo físico dele, o corpo dele não podia ser igual ao nosso. Então, isso era ponto de discussão entre os primeiros cristãos, principalmente no 2º século e no 3º século. E por isso havia diferentes correntes de pensamentos, até que um imperador, Constantino, no ano 300 e pouco, 310 mais ou menos, estabelece que aquelas correntes de pensamento cristão deveria ser a igreja do império, e decreta que a partir daquele momento o cristianismo deveria ser a igreja, a religião, a deificação do império romano, e aí faz um concílio, não é? Um concílio é a reunião de todos aqueles pensamentos para estabelecer uma unidade, e impõe regras de unificação para esse pensamento. E a partir daí, a religião ganha um status de poder, porque tem um apoio do governo, do império, dos imperadores, e passa a ser imposta a toda a população. E nós, a partir daí, aprendemos, ou fomos obrigados inicialmente, de qualquer maneira, a cultivarmos o dever religioso. E uma vez por semana, a gente tinha que cultivar o dever religioso. E a gente passou todos esses outros séculos, a partir do século IV, a praticar isso. Como hoje nós sabemos que a lei da reencarnação é uma lei da natureza, acredite quem quiser, mas se é uma lei, todos estamos submetidos, independente se a gente acredita ou não, e a gente vem de vida em vida
de encarnação em encarnação, cultivando essa tradição religiosa. Até um momento em que a própria igreja, já muito bem estruturada e desviada dos objetivos de trazer conhecimento espiritual para a população, começou a ter e enfrentar rebeldias de pessoas que achavam que a igreja estava errada e começou a fazer um movimento de modificação desses conceitos e estabeleceu com isso a reforma da igreja, que não foi aceita. Por isso mesmo, criou-se diferentes correntes novamente de ideias em torno dos ensinamentos, agora de um livro mais complexo, que não tinha só os ensinamentos cristãos, os evangelhos, mas também toda a tradição antiga de religiosidade herdada da tradição hebraico-judaica. E a Bíblia passou a ser o livro religioso de referência, mas que era guardado a 7 chaves nas bibliotecas dos conventos e dos grupos de estudos, e não divulgado publicamente, até que essa reforma começa a extrair dos evangelhos textos, traduzindo agora para a língua de cada povo, porque antes ela era escrita só em latim. Quem sabia latim e tivesse a chance de ter uma cópia, podia ler, mas a grande maioria das pessoas sequer sabiam ler. Então ficava sujeito à interpretação daqueles líderes religiosos que constituíam a estrutura daquela instituição religiosa dita cristã. Com a reforma, muitas correntes surgiram, e já antes disso, a imprensa tinha sido inventada e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, que foi distribuída, começou a ser distribuída, mas ficar mais ao alcance das pessoas que sabiam ler. Com isso, a gente criou também várias correntes cristãs que não se emanciparam completamente daquela estrutura religiosa de vários séculos, que todos nós fomos nos acostumando com ela de encarnação em encarnação, e estabeleceram diferentes correntes, cada uma delas com preferências especiais, com base naqueles líderes que fizeram o movimento de modificação ou de oposição à igreja tradicional. E até os dias, de hoje, isso ainda acontece. Se a gente for em qualquer dessas religiões ditas cristãs, a gente vai ver que as pessoas fazem ainda, na grande maioria, esse mesmo ato de dever religioso. E a gente construiu com isso uma comodidade consciencial. Eu vivo durante a semana do jeito que eu quiser. No fim de semana eu cumpro meus deveres religiosos e iludidamente me quito com a minha consciência, porque cumprido o dever religioso, eu estou em paz com Deus e sigo a minha vida do jeito que a vida me desafia, com a competição, com os desentendimentos, com as oportunidades de levar vantagens, e assim as pessoas vão vivendo. E aqueles ensinamentos de Jesus ficaram esquecidos. A gente passou a admirar, e adorar até, em louvores que a gente ainda faz até hoje, a Jesus, que nós transformamos numa parte de Deus e que a gente ainda cultiva, geralmente,
numa visão na igreja tradicional, crucificado pelos homens, e nas igrejas novas da Reforma, sem símbolos, mas ainda um Senhor que faz parte da integralidade de Deus, porque Deus ficou interpretado como 3 pessoas numa só. Mas é o Deus Criador, o Filho que se tornou Deus e o Espírito Santo que também se tornou Deus, por conta da nossa própria convicção. Não é? Porque o ato da gente pensar não significa que as coisas se tornam assim, na realidade. Mas a gente pensa e pensou e continua pensando, muitos de nós assim. Com o movimento, né, da espiritualidade, 1,5 século mais ou menos atrás, começa-se uma movimentação nova em torno das necessidades que temos de ter conhecimento dos valores espirituais. E com isso surge, através do trabalho dos espíritos, uma mudança de concepção, em que algumas pessoas encarnadas trabalharam junto com os espíritos para estabelecer isso como um recurso de informações novas, para que a gente pudesse voltar àquele entendimento que Jesus veio trazer 2000 anos atrás. Então, muitos de nós, sem crítica, é uma análise, buscamos as casas espíritas ainda com aquele pensamento velho. Queremos que na casa espírita os espíritos bondosos nos ajudem a vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desentendimentos familiares. Quando a gente não está se sentindo muito bem, a gente pede e se submete a receber, não é, uma energização através do passe, e a gente no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia do encontro que a gente tem na casa espírita, volta para as nossas atividades, maioria das vezes esquecido do papel fundamental que Jesus veio fazer entre nós e que nós procuramos chamar a uma razão nas casas espíritas. E aí a pergunta que surge é: nós devemos seguir o nosso querido Mestre Jesus como uma divindade ou como um professor de conduta? Será que Jesus espera de nós que a gente o admire e o tenha como um líder, mas continuamos seguindo os nossos interesses no cotidiano da vida? Ou Ele quer que a gente se torne exatamente aquilo que os discípulos diretos de Jesus fizeram? Porque Jesus treinou pessoas com Ele para poder exercitar aquilo que Ele veio ensinar. Formou primeiro um agrupamento pequeno de pessoas, constituído de 12 discípulos. Depois Ele arregimentou da ordem de 50, 70 discípulos. Depois Ele arregimentou 500 discípulos e pediu a esses discípulos que trabalhassem continuamente, desde então, na propagação daquele tipo de ação, que era a mudança de comportamento do ser humano, não preocupado mais
com o imediatismo da vida, mas sim com os valores definitivos da alma. E esses espíritos, não é? Esses últimos 500, chamados 500 da Galileia, porque eles são convocados no dia do Pentecostes, que era uma tradição de festa hebraico-judaica, mas que Jesus ali, convocando aqueles indivíduos, mostra para todos eles a realidade da intervenção do mundo espiritual, porque há um efeito mediúnico coletivo. Os discípulos ficam mediunizados e fazem discursos dos valores espirituais aprendidos com Jesus, e naquela reunião do Pentecostes, que aglomerava ali judeus de diversas procedências, que falavam diferentes idiomas, além de judeus, outros que se adotaram na tradição hebraico-judaica e falavam idiomas diferentes, como gregos, romanos, sírios, várias pessoas da região. Todos eles, apesar da diferença de línguas, entenderam a mensagem com a sua própria estrutura de pensamento, como se os discípulos estivessem falando todas as línguas ali naquele momento. Foi um fenômeno exuberante. A festa do Pentecostes tem o seguinte significado: Pente vem de 50, de 5 de 50. É que os hebreus, os judeus, tinham a tradição de quando chegava a primeira colheita, que eles faziam para ver se os grãos estavam bons e maduros, eles faziam então a festa das primícias. 7 semanas depois, eles então faziam a colheita completa e se reuniam com aquele trigo colhido para fazer os primeiros pães, porque o trigo era trabalhado, fazer a farinha, e fazia os pães, e os pães melhores eles ofereciam a Deus em gratidão pela colheita. Então, 7 semanas vezes 7 dias dá 49, e no dia seguinte, que é o dia de 50, por isso Pentecostes, porque a palavra Pentecostes não vem do hebraico, vem do grego, mas significa a festa exatamente dessa segunda colheita definitiva. Então os hebreus, né, o povo de tradição hebraico-judaica, se reuniam para fazer essa festa. E quando Jesus volta para o mundo espiritual pela crucificação passada, imposta pelos homens, não é? Logo depois, que foi mais ou menos na festa das primícias e perto da Páscoa, que era uma outra festa, eles então se reúnem no dia do Pentecostes e Jesus os convoca para essa ação no nosso planeta, reencarnando muitas vezes esses 500 da Galileia, para que pudessem ir difundindo a tradição da busca pelos valores espirituais. Então, qual é o objetivo de Jesus junto de nós? Ele veio para que nós pudéssemos admirá-lo, ou ele veio ensinar uma doutrina de comportamento? O que ele espera de nós? Será que ele espera de nós o mesmo comportamento que ele instruiu os seus discípulos mais diretos e esperava e os convocou para isso? Será que Jesus entre nós continua nos convocando para isso, ou basta que a gente o admire como
um espírito especial, que a gente até dá um título para ele, Filho unigênito de Deus, como se só Jesus fosse filho de Deus e nós não. Unigênito é aquele que foi unicamente gerado por Deus, e nós fomos gerados por quem? Não é? Então, esses questionamentos, nós hoje temos o dever de fazer e de buscar respostas, porque nós somos espíritos imortais. E o que é que nós vamos fazer conosco, já que nós vamos viver para sempre? Essa estrutura biológica que nós fantasiamos a nossa realidade com ela é transitória. Vocês estão me vendo aqui, mas eu não sou esse corpo. Quando o corpo morrer, eu posso inclusive me apresentar depois para vocês com outra forma desconhecida. Porque como a gente já teve muitas existências, muitas corporificações, eu posso querer assumir a forma de um corpo que eu era mais bonito do que eu sou agora, ou mais feio, é escolha pessoal, não é? Então, o que é importante? Essa corporificação que nasce, tem um tempo de trânsito de vida e desassocia, perde a forma, apodrece, devolve para a natureza todas as moléculas e átomos que foi utilizado para a constituição do meu corpo. E o que serei eu? Quem sou eu de verdade? Então vejam que esse questionamento faz a gente mudar toda a objetividade de nossa vida. E eu queria então perpassar com vocês uma das coisas mais importantes que Jesus deixou para nós. Mahatma Gandhi foi uma pessoa exuberante e admirável entre nós. Ele foi um indiano que, na época em que a Índia estava sob o comando imperialista da Inglaterra, ele então, por isso mesmo, teve a possibilidade de sair da Índia, ir para a Inglaterra e estudar e fazer o curso de Direito. Ele se tornou advogado, mas ele era um indiano. O indiano, como todos vocês já viram, ele tem a pele escura, né? Ele é fortemente escuro, é uma coloração diferente da cor do negro da África, mas eles são negros também, considerado assim pela própria Inglaterra. Por isso havia, apesar de ele ter estudado na Inglaterra, havia uma ação preconceituosa contra ele, porque os brancos, especialmente de algumas regiões do nosso planeta, se acham superiores aos outros de coloração diferente, tanto dos amarelos, que são os asiáticos, quanto daqueles que têm a pele escura. E Mahatma Gandhi, então, pôde conhecer na Inglaterra o cristianismo inglês. E pôde também, não é, estudar direito, e aí então ele volta para a Índia, mas ele volta para a Índia através de uma embarcação que desce na África do Sul. E na África do Sul ele é necessário pegar um trem para poder se locomover pelo país até onde ele pudesse dali voltar para a Índia. E ele entra num trem, não é? Num vagão que tinha brancos. E ele foi expulso daquele vagão porque ele era escuro.
E ele reage porque ele tinha uma carteirinha de cidadão inglês, porque os indianos estavam sob o domínio da Inglaterra e todos os indianos eram cidadãos ingleses, apesar da cor. E então ele enfrenta um preconceito dentro do trem, e como ele não aceita sair do vagão que ele estava, porque tinha os vagões do fundo, que eram os vagões das pessoas diferentes dos brancos. E ele se nega a isso, porque ele conhecia o direito. Ele era formado, nas leis, e sabia que ele tinha direito de ficar ali. Então ele é expulso a pancadas do trem, e é espancado fora do trem, porque ele reage. Então ele pega aquela carteirinha dele de identidade e queima, e começa um movimento de libertação do povo indiano do Império Inglês. E nesse trabalho, que ele nunca usou de violência, mas usou de firmeza de decisão, ele teve vários admiradores nesse caminho. E ele consegue, numa resistência pacífica, congregar uma grande parte do povo indiano e acaba criando tanta confusão na administração inglesa que os ingleses concedem a libertação da Índia. Mas vejam, nesse processo, alguém que o admirava e o acompanhava, um padre jovem, religioso, cristão, pergunta para ele se ele era cristão. E ele responde assim: se você está me perguntando se eu sou cristão dos homens, eu não sou. Mas se você está me perguntando se eu sou cristão do Cristo, esse eu sou. E depois ele faz uma afirmativa maravilhosa. Ele diz assim: se todos os livros religiosos do mundo fossem queimados, mas deixado intacto o Sermão do Monte, que está nos Evangelhos, o mundo não terá perdido nada dos conceitos espirituais. Quantos de nós, levantem a mão, por favor, conhece o Sermão do Monte inteiro? Quantos capítulos do Evangelho de Mateus, que descreve o Sermão do Monte, quantos capítulos fazem parte do Sermão do Monte? Sabem? Então vocês não conhecem o Sermão do Monte. Vocês leram rapidinho alguma coisa. Todos nós conhecemos do Sermão do Monte as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças é só primeira parte do capítulo 5º do Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte faz parte do capítulo 5, 6 e 7. Vai até o final do capítulo 7. O que diz o Sermão do Monte? É lindo. Se a gente estudasse o Sermão do Monte todo dia, a gente ia acabar se cristianizando. Isto é, a gente ia virar como Mahatma Gandhi, o cristão do Cristo. Porque o Sermão do Monte é exatamente um código de conduta que se espera do indivíduo que se espiritualiza, não que se torna religioso, mas que se espiritualiza, que é esse o conceito certo. Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ora, e aí ele diz no Sermão do Monte várias coisas importantes, como: aprendestes que foi dito, eu, porém, vos afirmo, mostrando que havia uma regra de conduta
E ele modifica essa regra de conduta para que o indivíduo se espiritualize. Então, para seguir Jesus, a gente tem que mudar de comportamento. Não adianta louvar Jesus. Jesus não quer louvação nossa. Ele não precisa. O que Deus precisa de nós? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que existem no universo. O que Ele precisa de nós? Nada. Jesus diz que Deus, se quisesse, podia nascer criaturas das pedras. Então Ele não precisa de nós. Então não faz significado a gente ficar negociando com Deus. E a gente negocia. Nós mesmos, espíritas, fazemos isso. Ah, meu Deus, meu filho está me dando um trabalho danado. Dá um jeito nele para mim. Não é? Ah, no meu trabalho eu tenho um companheiro de trabalho que é um inferno. Oh, meu Deus, dá um jeito nele para mim. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas. O que oferece volta? Às vezes até a gente faz promessa. Ah, se eu conseguir essa graça, eu sou capaz até de dar uma cesta básica todo mês durante 1 ano. Não é assim que a gente faz? A gente aprendeu isso naquelas religiões que criaram para nós um conceito de dever religioso. Nós não temos que ter dever religiosos, nós temos que ser criaturas melhores. O que Jesus faz com Maria de Magdala? Oferece a ela uma nova visão da vida, e ela deixa de ser uma mulher oportunista pelos prazeres do mundo para ser uma pessoa que cultiva os valores da alma. E ela continua trabalhando pela difusão do Evangelho até hoje, entre nós. Sabe quem foi Teresa d'Ávila? Aquela que a Igreja Católica considera como Santa Teresa d'Ávila. Era Maria de Magdala reencarnada. Sabe quem era Francisco de Assis? Esse também que foi santificado pela Igreja. Foi João, o evangelista, reencarnado. Eles continuam trabalhando conosco, nascendo entre nós, às vezes em lugares apagados de importância humana, para naquele núcleo de pessoas ensinar valores espirituais. Porque cada indivíduo que compreende isso e se modifica para ter uma vida de espiritualização, é uma conquista que alegra os céus. Porque foi isso que Jesus disse: aquele bom pastor que tem 100 ovelhas e uma delas desgarra, ele protege as 99 ali no seu redil e sai em busca daquela ovelha desgarrada. É uma só, mas vai atrás, não se perde nenhuma, porque o reino dos céus é construído com todos os valores das criações que Deus faz para a perfeição. Então a gente às vezes pensa assim: é um missionário aquele que arrebanhou 500, 1000, 1 milhão de pessoas. Tem missionários apagadinhos, reestruturando aqueles que fazem parte da sua família
no lar. E a gente não dá importância a isso. Jesus começa o trabalho dele com 12 pessoas. Só 12. Qualquer revolução de ditadores da vida terrena começa com um monte de pessoas seguindo o seu caminho e faz um caminho de conquista destrutiva. Que são assim que são fabricadas as guerras entre os povos. Mas o trabalho do bem não. Ele é um trabalho continuado, sequencial e silencioso. E por quê? Porque ele é feito dentro de nós. Ele não é feito para mostrar, ele é feito para transformar criaturas. Então, se a gente abre o Novo Testamento, a gente vê aqui no capítulo 5, Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, ele começa com as bem-aventuranças. E a gente acha que as bem-aventuranças é uma promessa de Jesus a todas as pessoas que estão sofrendo. Não é. E sim para todas as pessoas que sabem o significado do sofrimento e os enfrenta com dignidade espiritual. Há uma diferença. Porque o indivíduo que sofre, reclama, está perdendo tempo, está criando problema para si mesmo. É um indivíduo rebelde, porque acha que Deus é injusto e o está fazendo sofrer sem ele merecer. Ora, como se Deus estivesse cometendo erros. Inteligência suprema não comete erros, senão não é inteligência suprema. Não é verdade? Então, se algum sofrimento me visita, há uma razão espiritual profunda por trás disso. E o meu dever de sofredor não é me rebelar ou achar que eu estou sendo injustamente tratado. É perguntar à própria consciência: meu Deus, onde e quando eu agi de maneira inadequada para criar para mim mesmo esse sofrimento? E mesmo que eu não consiga identificar, o mais importante é o que devo eu fazer para que isso não ocorra mais comigo e mudar de comportamento. Esses são bem-aventurados, os aflitos. São esses aflitos que são bem-aventurados, porque eles se libertam da aflição de forma definitiva, porque muda o comportamento para não criar aflições no futuro de novo. Porque nós somos reincidentes nas nossas atitudes de desequilíbrio. É muito comum a gente ouvir pessoas, às vezes até mesmo a gente faz isso. Ah, fulano fez um negócio comigo imperdoável. Ele vai ter que pagar por isso. E às vezes a gente tem uma oportunidade de prejudicá-lo e prejudica. E ainda justifica, fiz e está bem feito porque ele merecia. Se ele fizer de novo comigo, eu torno a repetir. Não é assim que a gente acha? Arranjando encrenca para a gente mesmo. Porque o que Jesus diz? Olha aqui. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Capítulo 5, versículo 21. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão
estará sujeito a julgamento. Não é matar, não, é encolerizar, só ficar com raiva dele. Olha a mudança de regra. Às vezes, há uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, a gente duelava, a gente matava aquele que tinha ofendido a gente se a gente fosse mais esperto do que ele. E era direito social. Eu tinha o direito de desafiar o sujeito que me ofendeu a um duelo. E é claro que se eu pudesse desafiá-lo num duelo, eu vou desafiar num duelo que eu sou melhor do que ele, para eu poder eliminá-lo, matar, tirar a vida. Muitos de nós já fizemos isso muitas vezes, em vidas anteriores. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que se encolerizar com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, que significa tolo, que significa desprezível, que significa você não vale nada, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. E quem disser louco estará sujeito à geena do fogo. Geena era o lugar do lixão do povo daquelas cidades importantes, não é? Então eu estava condenado a viver no lixão, na sujeira, na porcaria, naquilo que era mais desprezível pela sociedade. Não é fogo do inferno, a gente transformou isso para inferno e criou o inferno eterno, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Nada a ver. Jesus nunca falou em inferno definitivo. Não existe isso. Mas existe consequências dos nossos atos. Ele está dizendo aquilo. Se a gente encolerizar com o irmão. Então, quando uma pessoa nos agride, como é que a gente deve tratá-lo? Jesus continua aqui, olha assim. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Portanto, se estiveres, olha só que mudança de comportamento. Se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, porque ela não tem a menor importância, diante do altar, e vai, isso que é importante, e reconcilia primeiramente com teu irmão. Então Deus não quer as nossas ofertas, os nossos louvores, Ele não precisa disso, mas Ele quer que a gente ame os nossos adversários. Não é comportamento, não é uma lição de comportamento. O que tem de religioso nisso? O que tem de dever religioso? Nada. Tem dever humano, comportamento de irmão para irmão. Então, o que nós fizemos do cristianismo do Cristo? Fizemos uma conveniência, porque as diferentes correntes religiosas de origem cristã se digladiam entre elas como se elas tivessem a primazia do céu. Se for da minha igreja, vai para o céu. Se não for, vai para o céu da boca da onça, não é? Não faz sentido, não foi isso que Jesus ensinou. Na parábola do samaritano, que a gente chama parábola do bom samaritano, todo mundo do bom samaritano, não é? Ou do doutor da lei que perguntou. Mas ninguém lembra do próximo. Quem era o próximo? Aquele um desconhecido que estava machucado pelo caminho porque foi agredido pelos ladrões.
Não é isso que Jesus ensina na parábola do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí já tem um símbolo bonito. Jerusalém, o que era? A cidade sede do judaísmo, das práticas religiosas do povo hebreu. Que era Jericó? Era a cidade dos negócios, onde se fazia transições de coisas materiais. Então você desce da religião para o mundo cotidiano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, significa esqueceu dos valores espirituais e está preocupado com as coisas materiais. E nessa descida foi agredido, assaltado pelos ladrões, despojado de todos os seus bens, ferido e largado semi-morto no caminho. Um homem desconhecido, ninguém sabe qual era a identidade dele. Descia por ali também um sacerdote. E ao ver o homem caído, olha para ele, passa ao lado e segue o seu caminho. Isto é um homem sacerdote que cultiva os valores religiosos, mas é indiferente ao amor ao próximo. Vai embora, deixa ele, não tem nada a ver com a vida dos outros. Nós fazemos isso também e dizemos isso, tem nada a ver com a vida dos outros, cada um que cuide de si mesmo. Mas ele era religioso, e o religioso conhece a lei. E a lei diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, adianta conhecer a lei e não praticá-la? Desce por ali também um levita. Olha o homem caído no caminho, passa ao largo e vai embora. Quem é o levita? É o homem público, aquele que trabalha pelas organizações da vida social. Os políticos, os legisladores, as pessoas que conhecem as regras sociais, que também por isso mesmo devia saber que a pessoa que é mais frágil precisa da pessoa que é mais forte. No entanto, indiferente, ele passa e vai embora. Segue por ali também um samaritano. Essa é a pergunta importante. Por que Jesus escolheu o samaritano? E o samaritano, ao passar por ali, vendo aquele homem caído, para o seu animal, vai lá, olha o homem machucado, pega do vinho e do azeite que ele carregava com ele, passa vinho nas feridas dele, porque vinho tem álcool, desinfeta. Era o desinfetante da época. É o álcool gel que nós temos hoje. Depois passa o azeite para proteger a ferida, para que os bichos não assentem ali e cicatrize mais fácil. Mas não fica nisso, pega o homem, põe no seu animal e vai caminhando com ele até uma estalagem, um local de pernoite. Acomoda o homem ali e diz para o dono da estalagem: amanhã cedo tenho que seguir o meu caminho, cuide do homem por mim e eu vou te deixar um dinheiro para pagar essas despesas. Se ficar mais caro, na volta eu te compenso. Quer dizer, cuidou de todos os detalhes que o próximo, o homem caído, desconhecido, precisava
como socorro. E vai, segue o seu caminho. E aí Jesus questiona o doutor da lei. Quem é que lhe pareceu o próximo daquele homem caído? E o doutor da lei, qualquer um de nós responderia, claro, foi o samaritano. Ele não fala isso, porque ele tinha preconceito com o samaritano. Ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Pomposo, não é assim que faz os políticos, né? Os homens públicos que querem aparecer, os vaidosos, né? Que se acham melhores do que os outros, mais aquinhoados, mais protegidos por Deus, o Deus da ilusão, né? Do poder, do egoísmo, da vaidade. Quer dizer, o doutor da lei não aproveitou a lição, porque não desceu do seu pedestal de preconceituoso com o samaritano, porque o samaritano era um homem que pensava diferente do doutor da lei. O doutor da lei admitia toda a Torá como livro sagrado. Quer dizer, os 5 livros de Moisés e todos os outros livros dos reis, dos profetas e tudo mais. Mas o samaritano não, ele só admitia os 5 primeiros livros de Moisés e não participava das festas em Jerusalém, porque na Samaria eles faziam a festa em Corazim, num outro lugar. Então eles eram heréticos. É parecido com as nossas igrejas. A mesma coisa. Mas sabe que isso ainda tem em casa espírita? Tem muita gente que fala, minha casa espírita é melhor. Não vai naquela não, vai na minha, porque a minha é melhor do que aquela. Não é? Nós estamos repetindo o erro. E Jesus está dizendo aqui, ensinando para nós, que a nossa conduta tem que ser conduta de comportamento cotidiano diante da nossa vida. Ele vai dizendo, se tua mão direita te escandaliza, isso aqui no capítulo 5, versículo 30, se tua mão direita te escandaliza, quer dizer, se você usa a sua mão para ferir os outros, corta, olha só, corta e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá o teu corpo inteiro para o Geena, para o sofrimento. Quer dizer, para que você vai utilizar um corpo tão organizado, bonitinho, porque a mão é uma maravilha, capaz de pegar um copo, né? Segurar, levar água para satisfazer a gente. Pode fazer um bem, pode dar água para quem tem sede, pode alimentar as pessoas que têm fome. Por que usar a mão para ferir? Jesus é tão incisivo nisso, que é preferível que você não tenha a mão. Para que ter a mão? Para você se comprometer moralmente com o seu semelhante. Na tradução de Lucas ele faz diferente. Diz assim, é preferível que você entre na vida sem a mão, sem um olho, do que entrar na vida perfeito e perdê-la toda. Isto é, a gente olha para quantas pessoas por aí que têm deficiências físicas diversas. Por que será? Porque é preferível. Mas o desejável, porque Jesus é muito bom em dizer isso, é preferível que você não tenha, mas o desejável é que você tenha e a use bem. Aí é preciso de ter uma decisão interior de comportamento assumido por cada um de nós. Ele vai dizendo, o Sermão do Monte inteiro é assim. Olha, no capítulo 6, versículo 1,
acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas. Olha como eu sou bom, não é? Eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Está dizendo que a gente não deve fazer isso. Ajuda em silêncio. A gente faz isso para ser louvado pelos homens. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda, a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Quer dizer, é uma questão de atitude interior, é comportamento. Jesus veio nos ensinar o comportamento. Eu vou pedir a vocês, como lição de casa, cheguem em casa e leiam, pegue a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, e leia o 5, o 6 e o 7, até o final, porque aí está o código de comportamento que nós devemos cumprir conosco mesmo, para que nós sejamos felizes. Porque Jesus veio ensinar isso para nós, para que nós sejamos felizes, para que nós vivamos o reino de Deus que está dentro de nós. Portanto, não está fora. A gente não encontra felicidade nas casas religiosas. A gente encontra a religiosa na casa da nossa consciência. Porque religião não deve ser modo de crença. Religião tem que ser modo de vida, de comportamento. Não importa a corrente religiosa que a gente siga, porque ela não é importante. O que é importante são os nossos atos. Jesus é incisivo nisso. Se você vai oferecer uma oferenda a Deus no altar, mas lembrou que tem um adversário, não liga para isso não, vai reconciliar com o adversário. É ele que é importante, você amar o seu irmão. Que nós possamos sair daqui hoje imbuídos da responsabilidade nossa, de cada um de nós, no contexto da vida em que nós estamos vivenciando. Não reclamem de ninguém da família, porque aqueles da família que você tem são os seus próximos que precisam do seu amor, da sua compreensão, do seu entendimento e da sua ajuda. Porque cada um de nós está no lugar devido. Jesus é incisivo em dizer isso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, nem o cabelo de vossas cabeças deixam de estar contados, conhecidos por Ele. Ainda bem que eu tenho pouco cabelo, é fácil de conhecer os meus. Mas é assim, é o nosso comportamento que é importante. Então vamos vir na casa espírita para principalmente aprender, modificar os nossos atos e continuar vindo agora para ajudar os outros que estão chegando depois de nós. Porque esse é o nosso comportamento de samaritano, como Jesus usa como exemplo para a vida no cotidiano. Muita paz a todos que estão aqui e que nós possamos levar essa paz aonde a gente estiver.